As promessas de Deus para Israel. Texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Verdade prática. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Temos aqui a leitura diária, que não vamos ler para a gente não tomar muito tempo, lembrando que a leitura diária ela é para ser lida durante a semana. Não tem necessidade de fazermos a leitura, fazermos o uso da leitura diária durante o momento da escola bíblica, ok? É para ser lida em casa. Então, os professores orientem aos seus alunos para lerem em casa. Vamos à leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Vamos ler de imediato. Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Carta aos Romanos, capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Último versículo. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nós vamos orar para darmos início a mais uma aula bíblica de nossa lição da revista da CPAD. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui ministrando essa aula. Quero pedir ao Senhor que possa inspirar e dar sabedoria, abrir a mente de cada um que vai estar fazendo uso dessa aula, para que eles possam estarem absorvendo a didática e que o Teu Espírito Santo possa inspirar a cada pessoa para que seja uma aula de excelência. Quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade. Me usa também como instrumento de cura, instrumento de terapia e instrumento também missionário para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero dar um bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez no nosso trabalho, a você que já está nos acompanhando, e já vamos entrar na introdução da nossa lição para que a gente possa estar entendendo melhor. Lembrando que no nosso trabalho a gente também dá algumas dicas aí de comportamento para os professores, para que tenha uma aula didática, uma aula interativa, que não seja aquela aula fadigante, né? Que os alunos ficam toda hora levantando para ir no banheiro, levantando para conversar, ou até mesmo que durante a aula fiquem conversando uns com os outros, que é uma coisa um pouco deselegante, porque isso às vezes compromete muito a atenção de quem está do lado e até mesmo do professor. Então, nós estamos aqui para tanto instruir você que é professor, como também a gente chamar um pouco a atenção de você que é aluno. Então, professor, como que você vai chamar a atenção daquele aluno que está conversando? Vamos já começar também falando um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar na nossa aula, quero pedir para você que não é o nosso inscrito, se inscrever no nosso canal, coloque um comentário, compartilhe, curta o vídeo, porque todos esses procedimentos são importantíssimos para o crescimento do nosso canal e para que mais pessoas possam estar nos alcançando também. Você se inscrevendo, não se esqueça de ativar aí a notificação para que nos próximos vídeos o YouTube possa notificar você que a gente tem um conteúdo novo, amém? Então vamos lá, gente. Nós vamos entrar na introdução e depois a gente vai fazer aqui as considerações com relação ao que eu falei ainda agora.
Introdução. As promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus Cristo. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, gente, olha, nós estamos aqui dando início a essa lição. Nós vamos já entrar nas considerações sobre esse tema, mas eu quero falar com relação a você que é professor. A gente tem já orientado em vídeos anteriores, é muito importante que você esteja preparado diante da sua classe. Quando você fizer uma leitura, que seja uma leitura de excelência. Se você tem alguma dificuldade para ler, eu sugiro você procurar corrigir essa dificuldade e enquanto isso ainda não for possível, peça sempre alguém da sua classe para te dar um suporte lendo, porque aí você vai perder menos tempo, porque uma pessoa quando faz uma leitura atropelando, com dificuldade, ela toma tempo e torna-se uma coisa assim sem sentido. Já viu aquela pessoa que começa a ler, ela vai pulando vírgula, ou ela para demais aonde não é para parar e aí perde o sentido da frase. Então tem muito isso, quando você tem dificuldade de leitura, muitos tropeços vão acontecer, devido a pessoa demorar a identificar a palavra. Às vezes é uma dificuldade que pode ser corrigida com um óculos novo, né? Às vezes as pessoas têm esse problema de vista, de visão, que é necessário o uso de óculos, ou às vezes a pessoa mesmo usando óculos, ela tem mesmo essa dificuldade por ela não ter o hábito de leitura. Então, de um jeito ou de outro, quando identificamos uma dificuldade, a gente precisa corrigir para que isso não gere reflexo no seu ministério na igreja ou até mesmo em outra função que você possa exercer na área secular, ok? Nós vamos entrar diretamente nesse tema, mas antes da gente ampliar esse debate, eu fiz algumas anotações aqui. Hoje eu estou com as minhas anotações, porque eu achei muito interessante a gente fazer algumas considerações de acordo com a leitura bíblica em classe que nós lemos. Por quê? A nossa leitura bíblica, ela tem uma parte que nós lemos lá em Gênesis, que fala sobre a promessa que Deus fez a Abraão, que se estendeu até Davi, mas nós temos também algumas considerações que o próprio apóstolo Paulo faz na carta aos Romanos, capítulo 9. Então, eu fiz aqui uma anotação com relação a exatamente a referência que nós temos aqui da leitura bíblica em classe, que é Romanos 9, de 1 ao 5, que foi a parte que nós lemos. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele falando, a gente percebe que a fala do apóstolo Paulo, ela está carregada de uma angústia. Então eu quero fazer um comentário sobre isso, porque isso também já vai ampliar aí a parte da introdução, ou seja, a gente já vai fazer o comentário na leitura bíblica em classe que tem a ver com a introdução, ok? A gente tem que sempre pensar em sermos práticos. Se você fez um comentário extenso na introdução, você vai tentar reduzir alguma coisa que vai se repetir no decorrer dos tópicos e subtópicos da lição. A tristeza de Paulo, esse comentário que eu estou fazendo, ele não está na lição. Foi a anotação que eu fiz aqui do estudo. Esse estudo, ele vai fazer você entender um pouquinho por que o apóstolo Paulo, ele usa nesses versículos aí do 1 ao 5, uma angústia tão grande que a gente percebe na fala dele, um pesar, porque ele está se referindo, a fala dele está se referindo aos seus irmãos. Então ele está falando o seguinte: poxa, eu sei que vocês são meus irmãos de sangue, no sentido genético, vocês são meus irmãos. Eu não estou aqui para trair vocês, eu quero que vocês entendam que o meu discurso não tem nada a ver com traição. Não tem nada a ver de não estar me colocando no lugar de vocês, mas tem a ver com aquilo que eu recebi do Espírito Santo. Tem a ver com a crença que está no meu coração. Então eu vou ler algumas anotações que eu fiz
eu quero que vocês prestem atenção. Eu não sei trabalhar com edição de vídeos, né? Eu tenho vários canais, então, alguma coisa que você achar que é relevante, você vai anotar ou vai voltar o vídeo para você estar absorvendo aí. A tristeza do apóstolo Paulo, ela consistia em saber que ele era conhecido como um judeu zeloso, cumpridor das leis romanas dos seus irmãos. Deixa eu voltar aqui que eu me embaracei um pouquinho aqui. A tristeza de Paulo consistia em saber que ele era conhecido como um judeu zeloso, cumpridor das leis romanas, agora visto pelos seus irmãos como traidor. Mas Paulo faz uma espécie de apelo, ao mesmo tempo reafirmando as veracidades de suas palavras, porque vinha do Espírito Santo. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Só entende as coisas do Espírito aqueles que estão no Espírito. Se a pessoa não estiver com o coração dela aberto a entender os propósitos, os desígnios de Deus, ela não vai conseguir entender. Muitas das vezes a gente está batendo numa tecla, a gente está tentando convencer uma pessoa de algo que ela não vai conseguir entender, e muitas das vezes a gente não consegue também estar naquele espírito de conseguir identificar que ela não entendeu, porque as coisas do Espírito só consegue entender quem é espiritual. Então, o que o apóstolo Paulo está enfatizando para seus irmãos? Que a pregação que ele estava pregando não tinha nada a ver com quebra de aliança, pela questão de irmandade. Ele estava tentando mostrar para eles que o coração dele também estava apertado, que ele também estava triste, porque ele estava vendo ali aquela rejeição à pessoa dele. Ele estava observando que os seus irmãos estavam tendo ele como traidor, mas não era isso. Então ele fala que isso para mim está doendo muito no meu coração. Eu quero que vocês entendam que está doendo mais em mim do que em vocês. Porque eu não estou aqui traindo ninguém. O que eu estou falando aqui é sobre algo que o Senhor abriu a minha mente. Algo muito além da compreensão de vocês. Mas mesmo ele falando isso, pela palavra do Senhor, a gente vê que houve uma resistência muito grande. Outra coisa também que Paulo está lamentando, vou ler aqui, não está na lição. Paulo lamenta com muito pesar essa rejeição e desafeto da parte de seus irmãos e garante que não está se tratando de uma traição. Ele abriria mão, se fosse possível, ele abriria mão da sua própria vida para salvá-los. Ele seria capaz de sofrer em lugar do outro. Só é capaz de sofrer no lugar do outro quem tem o Espírito Santo. Por quê? Ter o Espírito Santo quer dizer ter a identidade do próprio Jesus Cristo na nossa vida. Como Paulo, naquele momento ali, daquele seu discurso, ele estava cheio do Espírito Santo, ele desabafa, ele escreve ali para os seus irmãos, abrindo o seu coração, dizendo que, olha, se eu fosse possível, até daria minha vida por vocês, mas isso não é possível, porque teve só um que já fez isso. Eu quero que vocês entendam que eu amo tanto vocês, que eu estou com meu coração muito apertado. Então ele está ali fazendo um desabafo ao mesmo tempo, quase que apelando para que aqueles irmãos acreditassem na verdade, né, que ele estava ministrando. A razão da angústia de Paulo para com seus irmãos, ela consistia em 2 aspectos. Mas eu não vou ampliar esses aspectos agora, porque a gente vai continuar lendo a lição. Eu quero que você também acompanhe a lição aí comigo, a lição 2. Mas outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês, muitas das vezes você como professor está ali ministrando a aula e percebe alguém conversando. É sempre bom você não ir diretamente naquela pessoa, que às vezes você constrange. Como a gente está lidando com pessoas na igreja que às vezes são pessoas que têm problemas, que a gente não sabe, né, o que está acontecendo naquela mente. São irmãos que estão ali na escola bíblica, acompanhando ali, apoiando o trabalho, mas que às vezes não sabem lidar muito com aquela coisa de constrangimento, de alguém chamando a atenção. E você sendo um professor, até para chamar a atenção de alguém que está conversando, a gente tem que ter uma didática e sabedoria.
Então é sempre bom, eu sempre fiz isso e graças a Deus eu nunca tive problema. Você pode cortar aquela pessoa que está conversando e chamá-la pelo nome e pedir para ela ler, perguntar se ela quer ler, ou até mesmo você fazer uma brincadeira saudável, ou puxar a orelha aí dos irmãos que estão conversando, ai, 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 essas coisinhas assim que são inocivos, né? São coisas que não vai assim a pessoa dizer assim, tá chamando meu nome, tá chamando atenção, tá me envergonhando. Então sempre é bom o professor ter muita sabedoria nessa coisa aí de dar uma cortada de quem tá conversando, ou até você falar assim, irmãos, prestem atenção, olhem para mim, tá todo mundo prestando atenção? E aí você dá uma olhadinha rápida para aquelas pessoas que estão conversando e para os demais alunos que estão presentes ali, porque aí não fica aquela coisa assim de você, quem tá prestando atenção e ficar olhando para quem tá conversando e a pessoa também se sentir desconfortável. O professor tem que sempre pedir a Deus sabedoria em tudo que ele for aplicar durante a aula para ele minimizar o máximo que for possível qualquer impacto negativo do aluno com o professor, ok? Então vamos entrar aqui no ponto 1, porque nós já lemos aqui a introdução da nossa lição, então nós já vamos entrar no ponto 1 e automaticamente no subponto 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subponto 1, você pode chamar de subtópico, subtítulo, como você está acostumado a chamar aí. E far-te-ei uma grande nação. Essa promessa, ela tinha o objetivo de mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação. Diferente de todas as outras, a nação de Israel tem referência a Gênesis 12, 2, que inclusive nós lemos na leitura bíblica em classe, não é necessário ler. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos. Então a gente já vê aí a resposta da primeira pergunta do questionário. Aí que você quiser já anota aí, você tá pegando de primeira mão, você como aluno, como professor, já anota aí que já vem a primeira resposta do nosso questionário. Sua esposa, Sara, era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Então, essa promessa que Deus fez a Abraão, ela se estendeu tanto a Isaac, a Jacó, a Davi, a todos aqueles que eram descendência do patriarca Abraão, eles se incluíram dentro dessa promessa. Então, o que a gente vai falar aqui nesse subponto 1? É muito importante nós entendermos que toda promessa que Deus faz, ele cumpre. A palavra do Senhor sempre vai colocar para nós, assim, nos mostrar exemplos bíblicos de promessas que Deus fez aos seus patriarcas e que no momento oportuno se cumpriu. E nós falamos na lição anterior, nós vamos reiterar nessa lição, a promessa que Deus fez a Abraão era algo que aparentava até uma causa impossível, até porque a Sara era estéril. Então, como que Deus iria fazer de Abraão uma grande nação se ele estava casado com Sara e Sara estéril não tinha gerado filho? E a Bíblia vai dizer que Abraão tinha 75 anos quando Deus fez essa promessa. Então, a gente vê que Abraão já estava avançado em idade. Então, mais uma certeza que nós temos, que muitas das vezes Deus usa situações adversas para mostrar o quanto Ele é um Deus de milagres. E eu creio que isso Ele fez e continua fazendo. Porque a Bíblia, toda a Bíblia, ela sempre vai... Quando a gente está lendo o Novo Testamento, nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento para passarmos a entender algumas questões que a Bíblia sempre deixou claro. E às vezes a gente não entende por quê? Por não conhecer algumas promessas que foram feitas desde Abraão, para a gente entender por que nós fomos alcançados pela promessa que foi feita a Abraão e nós fomos adotados e estamos dentro dessa promessa. Por isso que na lição de hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus para Israel, para depois a gente chegar a entender que essa promessa também chegou para o gentio. Então vamos lá. O subponto 2. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais
imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Eu fiz algumas anotações aqui na própria lição. Os planos de Deus, sempre quando Deus faz promessa, ele tem propósito naquela promessa. Deus simplesmente não vai fazer nunca uma promessa na nossa vida de nos abençoar com alguma coisa, se ele também não tem um propósito de aquela bênção alcançar outras pessoas. De que com aquela bênção a gente venha se achegar a Deus, que a gente venha conhecer o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode tudo, o quanto ele é o Deus que nos surpreende. Então a gente precisa entender que tudo que Deus faz, ele vai fazer sempre com propósito. Falamos isso na lição anterior e estamos reiterando na lição de hoje. A promessa foi feita especificamente a Israel, sim. E nessa lição a gente vai estar aqui abordando alguns acontecimentos que envolvem essa promessa que alcançou a descendência de Abraão. Outra coisa também importante, gente, Deus continua fazendo promessas. As promessas do Senhor, elas são intermináveis, né? Então, quando nós vemos que Deus, ele tem ali um propósito de abençoar uma família, sempre o propósito dele vai ser alcançar vidas. Ele faz uma promessa, a prioridade de Deus não é a questão material, embora quando Deus ele promete algo para se cumprir na nossa vida que tem a ver com bênçãos materiais, isso é importante, que nós venhamos comer o melhor dessa terra, que nós venhamos ter uma vida próspera, mas o objetivo principal de Deus sempre vai ser alcançar o nosso coração. Sempre vai ser fazer com que a gente tenha um coração agradecido, sempre que nós venhamos se apegar a Ele a ponto de não fazer nada que venha entristecer o Espírito Santo de Deus, a ponto de perder a nossa salvação em Jesus Cristo. Então, nesse subponto 2, ele faz essas considerações, olha. Nenhuma nação teria dúvida de que o ponto antes. A promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Então, toda vez que Deus tem algo material, algo profissional, algo que é financeiro para fazer na nossa vida, isso sempre vai carregar algo espiritual, um testemunho de vida, um testemunho de superação. Quantas pessoas vamos dizer assim, quantas pessoas são prósperas no dia de hoje, mas quando você vai conhecer a história dela, ela vai ter aquela história de superação. Aquela história que começou de baixo, que não tinha nada, mas que orou a Deus, que Deus abriu uma porta aqui, uma porta acolá, Deus colocou alguém no caminho dela. Então, por que o comentarista ele deu assim esse exemplo? Que toda bênção material ela vai cair, ela tem também um propósito de carregar algo espiritual. Porque a própria palavra fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus, ele o tempo todo, ele procura se relacionar conosco, porque ele quer que nós venhamos em todos os momentos priorizar a nossa relação com ele. Deus nos abençoa para que aquela bênção, ela venha enriquecer a nossa vida e não cause dor, porque a palavra do Senhor também fala isso, a bênção do Senhor é que enriquece e a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então eu entendo isso, que a bênção de Deus para mim, para a sua vida, para a sua família, ela não vai acrescentar dores. Então se você está sendo abençoado, você está recebendo algo grande na área material e aquilo está causando problemas, pode ter certeza que essa bênção não vem de Deus. Aí a gente tem que ligar o nosso alerta para pedir discernimento a Deus de como administrar essa bênção. Então vamos continuar aqui a nossa lição.
Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou ler posteriormente. Subponto 3. E abençoarei os que te abençoarem. Vamos voltar à leitura aqui. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, essa promessa, nós vemos que ela alcançou Abraão. Abraão foi alcançado pela promessa que Deus fez a ele mesmo, e essa promessa se estendeu à sua descendência. É maravilhoso do nosso Deus a gente ver como que Deus, ele é tão detalhista com tudo que ele faz na nossa vida. Talvez você que está ouvindo agora, que está participando comigo dessa aula, vai ter uma experiência de algo grande que Deus fez na sua vida. Talvez você vai ter uma experiência de um testemunho de alguém, né, que você conheça, que talvez passou por um momento de escassez, mas teve ali a sua vida transformada com o milagre que Deus fez. Porque esse milagre, muitas das vezes, esse algo grande, ele tem a ver com uma promessa que às vezes Deus fez até alguém da sua parentela e você foi alcançado com a bênção. Exatamente o que o comentarista relembrou aqui, a bênção de Abraão, nós herdamos essa bênção porque nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós, como gentios, fomos alcançados por essa promessa, nós fomos adotados pelo Senhor. E através dessa adoção, nós herdamos pela fé as bênçãos de Abraão. E aí, essa mesma promessa que Deus fez para Abraão, que amaldiçoaria todos aqueles que amaldiçoassem a ele e abençoaria todos aqueles que abençoassem, pela fé nós também temos essa aliança com Deus e temos essa promessa na nossa vida. Então, muitas das vezes nós estamos ali na posição de justo, servindo a Deus, nós estamos buscando ao Senhor, pregando o evangelho a toda criatura, como a palavra do Senhor nos instrui. E às vezes se levantam pessoas contra nós. Então a gente tem que ter a certeza de que aquela palavra que o Senhor fala lá no livro do profeta Isaías, que toda ferramenta preparada contra você não vai prosperará, mas que o Senhor daria autoridade para que você, através dos seus lábios, cortassem todo o mal. Então a palavra do Senhor, ela também se cumpre para nós. Porque quando temos um Deus, que nós temos uma aliança com Deus, tudo aquilo que nós colocar nas nossas mãos também vai ser próspero. É a promessa que a palavra do Senhor fala, que se nós obedecêssemos a palavra dele, se cumpríssemos o estatuto do Senhor, o que é o estatuto? É a palavra, é a ordenança do Senhor, que nós comeríamos o melhor dessa terra. Então, eu entendo que essa promessa feita a Abraão, ela chegou até nós também. Vamos continuar aqui. Subponto 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas promessas é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo. Sua boa notícia oferecida a todas as nações. Gálatas 3, aí tem mais referência aí. Então, nós já comentamos sobre isso, eu não vou me estender nesse comentário. Qualquer coisa, é só você voltar ao vídeo, porque a gente está dentro desse mesmo tema que a gente, minutos atrás, a gente já comentou. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, que essa promessa, ela tem como pai Abraão, que é o patriarca,
E tudo que a gente fala de fé tem a ver com Abraão, porque Abraão é considerado pelos historiadores em toda a Bíblia como o pai da fé, porque ele sim foi um exemplo de fé para nós. A gente não está falando de um homem perfeito, gente. A gente está falando de um homem que ele mostrou ali uma fé inabalável em Deus. Então vamos continuar. Subponto 2. Mas antes da gente entrar aqui no subponto 2, porque eu havia prometido isso para vocês, a gente está fazendo aqui não só ministrando uma aula para você que está com a revista, porque a gente também está alcançando pessoas que eram assíduos na escola dominical, não perdiam uma escola bíblica, mas que hoje, de repente, por alguma situação, nesse domingo pela manhã, eu não sei qual o horário que é a sua escola bíblica na sua igreja. Tem algumas escolas que são domingo à tarde, algumas que são até durante a semana e outras que são domingo pela manhã. Mas muitas pessoas também que vão usar essa aula porque não podem estar presencialmente mais numa sala de aula de EBD. Está trabalhando, às vezes até está num leito de hospital acompanhando alguém, está trabalhando de cuidador. São N situações que às vezes impossibilita de você que ama esse trabalho de escola bíblica de estar presencialmente. Então a gente também entende que a gente está alcançando pessoas que são alunos e professores. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse desabafo do apóstolo Paulo que nós lemos lá na leitura bíblica e classe. Nós lemos essa parte aqui, que o apóstolo Paulo fala o seguinte: dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, nós temos aqui duas razões da angústia do apóstolo Paulo para com seus irmãos. Duas razões. A primeira razão, seus irmãos segundo a carne não querem ser seus irmãos segundo o Espírito. Paulo tá angustiado porque ele reconhece que está ali os seus irmãos, né, geneticamente falando, seus irmãos de sangue, mas que pelo Espírito não querem aceitar o Evangelho de Jesus Cristo. E isso causa para o apóstolo Paulo uma tremenda angústia. Eu posso dizer que nesse trecho aqui bíblico que a gente está lendo, gente, eu não sei se vocês já leram ou se vão ler, vão sentir isso. Se vocês lerem várias vezes, esse iniciozinho que como Paulo está se lamentando, vê se não tem a ver com aquela angústia que Jesus sentiu no dia lá no Getsêmani. Porque o apóstolo Paulo está numa angústia tão grande, parece que o coração dele ficou pesado, dele a ponto de falar, gente, se eu pudesse evitar isso, eu evitaria. Se eu pudesse dar a minha vida por vocês, eu daria. Só uma pessoa que está cheia do Espírito Santo para falar isso, gente. Para você chegar para um povo que está rebelde, para um povo que está, vamos dizer assim, intolerante com a pregação que você está pregando. Sabe, quando você está pregando o evangelho, falando de Jesus para alguém, a pessoa está até debochando? Como que a gente se sente? A gente se sente até entristecido? Dá até raiva, né? Porque se a gente ficar na carne, a gente fica até... Mas ele está tão no espírito que aquilo traz para ele uma tristeza tão grande. Então, a primeira maior tristeza dele era porque seus irmãos segundo a carne não seriam seus irmãos em Cristo. Não seriam seus irmãos pelo Espírito. Então, essa é o primeiro motivo da maior tristeza dele. O segundo maior motivo que eu coloquei aqui, os judeus possuindo privilégios como nação, rejeitaram o privilégio maior, a salvação em Cristo Jesus. Qual é o segundo maior angústia no coração do apóstolo Paulo? Poxa, os judeus, eles eram o povo que foi a nação escolhida por Deus, a nação da onde veio Jesus Cristo, a nação que tem trocentos privilégios como promessa de Deus para a vida deles, que a gente mais à frente nós vamos estar falando sobre esses privilégios que eu anotei aqui. E a nossa aula é aula do professor, é aula para o professor. Então é importante que você, como professor, faça essas anotações. Porque essas anotações vai servir para você até para usar numa pregação, para usar numa palestra e para aplicar aí na escola bíblica ou até mesmo nas próximas lições, né? Lição que vai estar falando tudo sobre promessa. Então é muito importante que você possa estar
acompanhando isso aí, um desses dois motivos que foi a grande angústia do apóstolo Paulo pelo fato dos seus irmãos não terem aceitado a pregação que ele estava pregando para os seus irmãos de fé. Então nós vamos ler aqui, nós estamos agora no ponto 2 e vamos comentar um pouquinho. Outras promessas a Israel. A promessa de um filho a Abraão, além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhes um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliézer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus irá cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Aí temos a referência a Gênesis 15, 4 ou 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaac. Então, a gente vê aqui que pareceu para Abraão uma loucura. Abraão já estava com a idade avançada. Ele tinha um servo que era como um filho para ele. Então, o que ele pensou? Não, então, essa promessa vai ser para o meu servo. Então, meu servo vai se casar, vai ter filhos, tal. Mas Deus assegurou para ele, não. E quando eu faço a promessa, eu sou fiel para cumprir. Né? O mesmo que fez a promessa, ele é poderoso para viabilizar meios para cumprir. E eu quero já declarar para você, se Deus fez uma promessa, se tem algo que arde no seu coração, que você entende, que é o Espírito Santo que plantou no seu coração, tenha certeza que ele vai cumprir essa promessa. Não importa as circunstâncias, não importa vento contrário, palavra contrária. Não importa se você se acha uma pessoa que fisicamente você não tem condição para receber essa bênção, se as pessoas não acreditam no seu potencial. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida que se Deus prometeu, se Deus ele colocou no seu coração esse projeto, ele vai cumprir. Porque ele é fiel. Glória a Deus. Então eu fiz a anotação aqui. O homem, muitas das vezes, ele limita. Porque o homem, ele vê as aparências. Nós, muitas das vezes, somos impulsionados a seguir a questão física. Porque nós sabemos que somos limitados. Então, se a gente não estiver no espírito quando Deus falar algo conosco, ou quando Deus colocar algo forte no nosso coração, a gente sempre vai colocar uma limitação para que aquilo não aconteça. Mas como que Deus vai fazer? Foi o que aconteceu com Abraão. Ele já era avançado em idade. Sara estéril. Todas as circunstâncias estavam desfavoráveis para ele. Mas Deus afirmou que ia cumprir a promessa na vida dele. Vamos para o subponto 2. É sempre bom você, quando está ministrando a aula, de vez em quando dar uma recapitulada aonde você está lendo. Porque às vezes o aluno se perde, ele sai para beber uma água, dá uma olhadinha no telefone, que isso aí infelizmente pode acontecer. Então sempre bom você chamar a atenção do aluno para você e sempre recapitular. Ó, gente, estamos aqui no ponto 2, nós vamos agora para o subponto 2. Vocês estão acompanhando? É olhar no olho do aluno, nunca ficar preso a ficar assim na frente de uma classe só falando, direcionar a sua atenção, o seu olhar só para um aluno. Você procura sempre abranger o seu olhar. Você tem que ter uma visão ampla. Fala, vai ministrando, verbalizando, olhando para um aluno, olha para outro. Nunca ficar parado só numa direção. E outra coisa que é importante também, o professor não ficar o tempo todo lendo. Ele dá aquela lida ali, depois ele já levanta o pescoço interagindo com a classe. Outra informação importante que você tem que estar atento, sempre que possível, pergunta se alguém quer fazer um comentário, mas sempre já determina para aquele aluno que tem que ser rápido. Porque às vezes, se o professor não dá essa liberdade, o aluno fica com aquela coisa assim, eu queria comentar, mas não sei se eu posso. Então você sempre tem que verbalizar para a sua classe, irmão, vocês estão entendendo direitinho? Eu estou explicando corretamente, eu estou falando muito rápido. Qualquer coisa, os irmãos levantam a mão aí. Algum dos irmãos querem fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Querem acrescentar alguma coisa? Levante a mão. Mas eu quero pedir para os irmãos aí serem bem objetivos, para a gente não tomar muito tempo.
porque geralmente a gente tem um tempo de 1 hora, tem algumas igrejas que pode ter um pouco menos tempo, então é sempre bom, quando der liberdade para os alunos comentarem, fazerem pergunta, sempre estipular um tempo com sabedoria, para a gente ter uma classe interativa. Então vamos aqui agora fazer a leitura do subponto 2. A promessa de um filho a Isaac. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, lá onde morava a família, né? Estava lá o povo lá de Rebeca. Rebeca para o filho de seu senhor. E a levou a Isaac, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então, gente, nós vemos aqui a promessa de Deus se cumprindo também na vida de Isaac. Porque Abraão ali, Sara faleceu. A Bíblia não vai entrar em detalhe o que aconteceu com Sara, por que ela faleceu. A Bíblia fala que Sara faleceu. E aí Abraão já estava com a idade também avançada. Abraão fica preocupado porque Isaac não havia casado ainda. Então Abraão chama o seu filho e Abraão chama o seu servo Eliezer e pede para ele ir na Mesopotâmia para ele escolher uma esposa para o seu filho Isaac. E aí a gente vai ter mais algumas coisas que a gente não vai comentar nessa lição, porque o objetivo não é esse, a gente fazer aqui as considerações daquela passagem, qual é a estratégia que o seu servo Eliezer pediu para ele saber qual seria a esposa ideal, né? Porque senão vai ficar a lição muito longa, a gente tem alguns pontos para a gente comentar ainda. Então a gente, como professor, a gente tem que tomar muito cuidado da gente não se estender em temas que os tópicos da lição não tá ampliando. Porque às vezes a gente começa a fazer um comentário sobre alguma coisa, vai se estendendo, aí alguém vai comentar, a gente acaba fugindo um pouco do assunto. E quando você vai ver, você não teve tempo de concluir a lição. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os comentários que não tem muito a ver com cada tópico ou subtópico de cada lição. Vamos aqui agora, gente, entrar no subponto 3. Nós ainda estamos no ponto 2, que fala sobre outras promessas a Israel. A promessa renovada. Nós já vamos ter aqui até a resposta da pergunta 3. Pergunta 3 qual é? Qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? Mas vamos deixar para a gente fazer o questionário no final. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu seus direitos de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, Diná. Então, esse ponto aqui da lição, embora a gente vai ter 2 respostas aqui, que a gente não vai falar agora, nós estamos mais, isso aqui é mais uma parte de, vamos dizer assim, mais uma biografia. Porque a gente não vai se estender também nesse subponto, que como vocês devem ter percebido, tem mais a ver com essa parte de biografia, né? É dizer que Abraão teve Isaac se casou com Rebeca, e aí nessa coisa toda de Rebeca teve 2 filhos, aí vai falar da primogenitura do Jacó, abriu mão da primogenitura por causa
de um prato de comida, né? Que algumas traduções vai falar um prato de lentilha, e a gente não vai se estender, já vamos avançar para o subponto 4. Lembrando a cada um de vocês que forem estar ministrando essa aula, mesmo vocês dando essa pincelada nesse subponto, gente, a gente não vai se estender, porque esse subponto aqui tem mais a ver com a biografia de cada personagem do que a gente entrar se aprofundando na história. Mesmo vocês fazendo isso, é importante que deixem aberto para a classe se tem alguma dúvida ou se querem fazer alguma pergunta, para a gente não ter nenhum aluno confuso, nenhum aluno sem entender alguns pontos, depois murmurando. Então vamos lá. Subponto 4, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o filho de Davi, ou Emanuel. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu amo também essa parte, gente. Então a gente já vê aqui essa mesma promessa, porque o tema da nossa lição é promessa, certo? Então o que a gente já está vendo aqui? A continuação da promessa de Deus se cumprindo. Em toda a Bíblia a gente vê promessas se cumprindo. E algumas pessoas que abriram mão, porque existem algumas promessas que a gente já viu lá na lição anterior, lição 1, que tem promessas que elas são condicionadas. E as promessas condicionadas, eu posso abrir mão delas se cumprir na minha vida ou não. Dependendo da minha atitude, eu posso abrir mão. Então, algumas promessas que não se cumpriram foram que personagens abriram mão e resolveram desobedecer a instrução de um profeta, a instrução de Deus. Então, infelizmente, a gente vai se deparar com isso. Vamos lá, parte 3 e a última parte da lição. A promessa de salvação para Israel. Subponto 1. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos nos dias atuais se fazem hoje, como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje. Então, isso aqui é uma pergunta do nosso comentarista. E eu vou voltar aqui porque tá passando um padeiro aqui na frente da minha casa. E ele buzina mesmo, gente. Um pouquinho de paciência. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas, ou seja, elas foram canceladas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Romanos 9, 30 ao 31, 11 ao 15. Infelizmente, gente, nos dias de hoje, a gente está vendo Israel passando por muitas coisas. Esse problema aí desses atentados terroristas que tem acontecido lá em Israel, muitas vidas se perdendo, isso é lamentável, muito devastador. A gente saber que uma nação que foi escolhida por Deus, a nação da onde veio a descendência do nosso Senhor Jesus Cristo, está passando por tudo isso, muitas vidas se perdendo, bombardeios aí do Hamas. A Bíblia manda nós orarmos por Israel. E existem promessas para nós, mesmo sendo nação gentia. Nós temos sido alcançados através desse momento que Israel não recebeu, né, não permaneceu como nação sacerdotal, sendo essa nação sacerdotal, não obedeceu, não recebeu Jesus como Salvador. E mesmo isso aí ter acontecido, nós sabemos que já estava nos planos de Deus alcançar os gentios. Eu vou dizer para vocês, na própria oração do rei Salomão, nós vemos que é a oração maior registrada em toda a palavra do Senhor. Lá em 2, que é livros, né? Quando estamos se referindo a livros, tantos poéticos, proféticos, nós sempre vamos falar no masculino, né? 2 Crônicas, capítulo 6,
em diante, a gente vai ver a maior oração registrada em toda a Bíblia, foi a oração do rei Salomão. Se a gente observar a riqueza de detalhes que tem nessa oração que o rei Salomão faz, nós vemos que já estava nos planos de Deus alcançar os gentios. Isso aí foi só trocada a ordem. Só que Deus ia usar a própria nação dele para fazer esse trabalho de evangelização. Assim como Deus usou o apóstolo Paulo, que ele também tinha uma cidadania romana e uma cidadania, dupla cidadania que o apóstolo Paulo tinha. Ele tinha uma cidadania de israelita, mas ele também tinha uma cidadania romana. Deus usou o apóstolo Paulo para ganhar os gentios, que o apóstolo Paulo ele é considerado pelos historiadores como apóstolo dos gentios. Deus não precisaria usar só o apóstolo Paulo, mas Deus usaria a própria nação dele para ganhar os gentios. Nós seríamos alcançados, porque nós já estávamos nos planos de Deus. Embora a lição de hoje a gente está falando das promessas de Deus específica para Israel, não tem como fugir da inclusão dessa promessa que a gente, nos planos de Deus, nós já estávamos incluídos nessas promessas de Deus, né? Então é muito importante nós entendermos isso. Não, a gente não pode pular para nenhuma outra fase sem que isso esteja esclarecido em nosso coração. Nós entendemos aqui que o povo de Israel permaneceu em rebelião diante de Deus e por isso hoje nós vemos todos esses bombardeios contra Israel. Aí a gente vai dizer por que Deus está permitindo, né? Tudo tem um propósito do Senhor. Mas nós temos que orar por Israel. Vamos lá, subponto 2. A tristeza de Paulo por Israel. No capítulo 5, no capítulo 9, desculpa aqui, gente. No capítulo 9 de Romanos, revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, como eu acabei de mencionar aqui. Pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Romanos 9:5. Esse sentimento de tristeza e ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Aí a gente também já vai ter aqui a referência no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 32. A gente não está com tempo agora para ler, mas eu sugiro você dar uma lida nesse texto aqui que é a referência. Então a gente voltou, o que a gente leu na leitura bíblica em classe, a gente voltou a bater nessa tecla, gente, que fala sobre a profunda tristeza do apóstolo Paulo. Porque ele está vendo que seus irmãos estão rejeitando o evangelho de Jesus, ele está vendo que ele se dependesse dele, ele faria isso por eles, mas isso não era possível, porque a salvação ela é um ato liberal de cada pessoa, a salvação ela é pela graça, então nós temos o direito de querermos Jesus. E se eu decidir querer Jesus, eu tenho que também aceitar os estatutos de Deus, né? As promessas dele na minha vida. E aí o comentarista ele faz uma chamada para nós, vamos dizer assim, uma vinheta. Ele destaca que essa tem que ser também a nossa tristeza, queridos. Apóstolo Paulo, por que ele sentiu essa tristeza? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Se nós somos um povo que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo e temos ele morando dentro de nós, dentro do nosso corpo é a morada do Espírito Santo, as nossas atitudes precisam retratar isso. Nós precisamos exalar, né, nos nossos lábios a essência do Espírito Santo. Precisamos praticar, as nossas atitudes têm que fazer com que as pessoas que não têm Jesus no coração, elas possam olhar e falar, nossa, ali vai um cristão. Meu Deus, como que aquela pessoa consegue agir passando pelo processo que ela está passando? As pessoas têm que ver Jesus nas nossas atitudes. Nós temos que chorar pelas almas que estão perdidas, chorar pelas pessoas que estão
indo para o lamaçal do pecado, temos que ter desejo no nosso coração ardendo de levar o evangelho de boas novas para essas pessoas. É muito importante que nós venhamos abrir o nosso coração para essa mensagem e distribuir essa mensagem a tempo e fora de tempo, como diz a palavra do Senhor. Não, o tema aqui não é fazer pregação, eu amo pregar também, mas vamos dar continuidade aqui. É o último subponto aqui da nossa lição. Promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos e a lei, e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Essas qualificações mostram que Deus sempre cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia, não totalmente a Bíblia. Vou voltar aqui porque eu errei aqui a leitura, ok? Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo. Romanos 9, 26. Que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. É o cumprimento da promessa de Deus. A conclusão da nossa lição. Vamos ler aqui a conclusão, já vamos fazer as perguntas para que vocês possam estarem anotando aí. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui é a referência que está no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Eu amo esse versículo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Eu vou fazer aqui a pergunta, porque depois eu vou ler aqui as últimas considerações que eu anotei aqui no meu esboço pessoal. Quantos anos Abraão tinha quando Deus disse que ele seria uma grande nação? 75 anos é a resposta. Que promessa Deus fez a Abraão acerca de outros povos? Vamos aqui que eu anotei aqui também na lição. Resposta 2. Eu não estou achando aqui onde eu marquei, gente. Eu sei que eu marquei, mas eu não estou achando aqui. Então eu vou pular aqui para a gente não perder tempo. Qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? Aí vem aqui, o Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que lhe daria aquelas terras. Aí vem a pergunta 4, por que Esaú perdeu o direito de primogenitura? Isso aí todo mundo já sabe até sem ler na lição. Mas vamos ler aqui. Porque ele trocou por um prato de comida? É a resposta 4. O que Romanos 9 demonstra? Aí tem aqui também a resposta 5. Revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil. Aí aqui também, como eu pulei a resposta 2, que eu não marquei aqui para facilitar para ler rápido, mas a gente vai fazer essa correção aqui ainda nessa gravação. Que promessa Deus fez a Abraão acerca de outros povos? Gente, tá aqui, ó. Essa foi a promessa dupla de bênção e de maldição. De verdade, Abraão seria uma grande influência. Aí, qual é essa resposta mais objetiva? De que nele seriam benditos todas as famílias da terra, Deus abençoaria todos aqueles que abençoassem a ele e que amaldiçoaria todos aqueles que amaldiçoassem a ele. E eu quero reiterar essa promessa para nós também, que somos filhos da luz, que somos servos do Senhor. Que nenhuma ferramenta preparada
vai prevalecer contra nós. Quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida, que tudo aquilo que colocar as mãos, o servo do Senhor, aqueles que são filhos, vão prosperar. Agora deixa eu fazer aqui, eu terminei aqui de ler a lição e eu já vou já orar com você. Quero pedir para você não sair do vídeo sem orar junto comigo, é muito importante. Se você vai estar aí só acompanhando essa lição como uma aula para você, porque você não vai poder participar da aula presencial, ou se você vai extrair alguma coisa que a gente falou aqui para ministrar uma aula de excelência, é muito importante que você não saia sem ouvir e tomar posse dessa oração, porque é algo de Deus para o seu coração. Eu quero fazer aqui alguns comentários sobre os privilégios de Israel. Quando a carta aos Romanos 9, o versículo que nós lemos, fala da tristeza profunda que estava no coração do apóstolo Paulo, de saber que eles, sendo uma nação com tantos privilégios, estavam abrindo mão do maior privilégio, que era de garantir a salvação em Cristo Jesus. Então essa era a maior tristeza do apóstolo Paulo. Que privilégios são esses, irmã Maricélia? Privilégio 1, a adoção pertence a eles como promessa divina. Êxodo capítulo 4, 22. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Ou seja, o povo de Israel era nação privilegiada, porque a prioridade de adotar, de adoção, era para eles. E eles abriram mão desse privilégio. 2, segundo privilégio que o povo de Israel tem até hoje. Pertence a eles a glória, o Shekinah, no templo, né? O povo de Israel ali, que teve toda aquelas instruções de Deus, né, de preparar ali o tabernáculo, como Moisés esteve ali, recebeu diretamente os 10 mandamentos. 3, privilégio 3, pertence a eles alianças feitas com Israel. Privilégio 4, pertence a eles a lei através de Moisés, jurisprudência mundial. Êxodo 20, 10. Gente, isso é muito forte, talvez a gente não tenha noção. A Constituição Federal, olha que coisa linda, e toda a jurisprudência, mundialmente falando, ela é regida nos 10 mandamentos. Olha que coisa forte. A gente não vai ampliar, porque a gente já está com o tempo bem ultrapassado. Privilégio 5, pertence a eles o culto a Deus, rituais e cerimoniais. Né? Olha que coisa linda. Privilégio número 7, pertence a eles os pais, que são os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó, Davi. Privilégio número 8, eu coloquei só 8 aqui, mas tem até mais. Pertence a eles a descendência de Cristo, porque Jesus veio da descendência de Israel, da descendência de Davi. Então, queridos, eu espero que vocês tenham gostado da aula. A lição de hoje ela foi um pouquinho corrida, devido à questão do tempo, né? Mas eu quero orar com você, quero dizer para você, dê o seu melhor. Você, quando for ministrar uma aula, você não tem que pensar em ser o melhor, porque aí você estaria fazendo algo para competir e isso não iria agradar o Senhor. Mas dê o seu melhor na hora de ministrar uma aula. Faça tudo com excelência, sempre se doando para que a sua aula seja uma aula didática, uma aula interativa, que os alunos fiquem com o coração ardendo, até pensando assim, não vejo a hora de chegar o próximo domingo, independente se você tem outros professores que revezam com você, se você tem uma linguagem didática, se você faz as coisas com amor, Deus ele vai honrar o seu ministério. Cada vez que você for ministrar uma aula, Deus vai te abençoar e o Espírito Santo vai te inspirar para que você faça algo de forma de excelência. Amém? Então vamos orar comigo nesse momento. Não sei se você está sentado ou em pé, mas o importante é você estar com a sua atenção nessa oração, nesse momento. Vamos lá. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por essa aula, por esse momento maravilhoso, por tudo que o Senhor ministrou em nossas vidas. Quero abençoar essa pessoa que ficou comigo até agora, que o Senhor possa inspirar teu filho, que o Senhor possa bradar na vida dele, em cada necessidade. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoa também a minha vida, continua nos abençoando, que esse trabalho possa chegar a várias pessoas,
que as pessoas que assistirem esse vídeo possam serem tocados pelo Senhor, arder no coração de compartilhar, de curtir, de comentar, para que esse ministério também possa alcançar mais vidas e o nome do Senhor também chegar a vários lugares, para a honra e para a glória do teu nome. Fica conosco, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, ou seja, nossa próxima aula, em nome de Jesus Cristo. Amém.